Diz então que o homem é justificado pelas obras. Cadê e não só foi lá e não fez cara feia, não resmungou, não levou para servir como holocausto, né? Aqui eu encontrei mais algumas coisas que falam sobre a fé, né? Abel é a primeira fé que existiu, a primeira pessoa que existiu na palavra, que fala da fé, é Abel, né? Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim, né? Pelo que alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela depois morto ainda fala. Abel foi o que a fé dele ofereceu o sacrifício para Deus, né? E foi ouvido, foi melhor aos olhos de Deus, melhor do que Caim, e até hoje, pelos dons dele, até hoje, depois de morto ainda fala, né? Porque Enoque, né, da Bíblia não fala de Enoque, trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho que agradara a Deus, entendeu? Ele tinha fé, mas ele tinha testemunho, e hoje nós temos fé, mas nós temos um testemunho, entendeu? Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Noé tinha fé, se for prestar bem atenção na história de Noé morava num lugar que lá não chovia, pastor, lá não chovia, eu fui pesquisar, lá não chovia, lá simplesmente subia uma névoa, e aquela névoa ali era que fazia que as fruteiras sobrevivessem. Lá não chovia, e o nome que Noé recebia na manhã cedo, a primeira coisa que ele recebia, a voz que ele recebia, era falar: esse velho caduco, esse velho está ficando doido, isso aqui nunca choveu, como é que vai ter de novo, alguma coisa assim? Mas ele, com a fé que ele tinha, ele continuou fazendo a obra, que a obra dele, que Deus mandou foi fazer a obra, a arca, né, para salvar os animais e salvar a família dele, né? Aleluia a Deus! Porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual o artífice, entendeu? Aqui ainda fala sobre, aqui nós vamos falar um pouco sobre Abraão. Essa pessoa, qual estava esperando pelo artífice de construtor, que é Deus, o construtor, né? Aqui, irmão, todos esses morreram, tem Abel, Noé, Abraão morreu, todos eles morreram na fé, sem ter recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as, abraçando-as, confessaram que era estrangeiro e peregrino na terra, porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria, a pátria celestial, né? Então, lá, eu creio que nós estamos no caminho, nós estamos fazendo a vontade de Deus. Um dia nós vamos encontrar com eles, vamos encontrar com Noé, vamos encontrar com Abel, vamos encontrar com Enoque, vamos encontrar com todos eles, em nome de Jesus, entendeu? Vem Moisés, pela fé, Moisés foi nascido, foi escondido por 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, se recusou, pela fé que ele tinha, ele se recusou de ser chamado filho de Faraó, né? Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Aqui vamos ver, né, falar sobre a prostituta, a meretriz Raabe, né? Ela teve fé naquelas pessoas, aqueles 2 homens que Josué mandou lá para ver a cidade de Jericó, para fazer como espia na cidade de Jericó. Ele colheu aqueles 2 homens. Aqueles 2 homens falou de Deus para aquela mulher, e ela, com a fé que teve na palavra dele, escondeu ele, né? Acolheu eles. E o que acontece depois? Com a fé, ela fez essa obra de ter escondido ele, e o que foi depois salvou ela, Deus salvou ela e sua família quando destruiu Jericó, né? Salvou ela e a família dela, entendeu? Pela fé que ela teve. Aleluia a Deus! Pela fé, os fiéis, pela fé, foram fiéis no cumprimento de seus deveres e realizaram proezas, venceram o reino, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam boca dos leões,
apagaram a força do fogo, puseram em fuga os exércitos e inimigos. Amém.